Olá, gente! Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre imposto de renda. Para quem não sabe, dia 1º agora começou, né, a temporada de declarar todos nós seus impostos de renda. Então, para tirar a nossa dúvida de como fazer, como não fazer, trabalho de CLT, mas eu também sou autônoma, como que eu faço? Eu tenho que declarar? Não tenho? O que eu declaro? O que eu não declaro? O que é isso, imposto de renda? Então, a gente vai estar aqui hoje, eu recebendo meu queridíssimo Cláudio Vega, para poder responder todas as perguntinhas de vocês. Então, cola com a gente, que vai ser lindo. Bora, olá, boa noite. Prazer, meu nome é Cláudio Vega, para quem não me conhece. Eu sou gestor público, atualmente trabalho na Secretaria de Estado de Fazenda. E hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas a respeito de imposto de renda, sendo que esse é um conhecimento muitas vezes restrito, né? Alguns profissionais técnicos e que é importante divulgar. Então, a título de divulgar o conhecimento, né? E caso vocês queiram também se aprofundar na temática, nós estamos aqui hoje para auxiliar isso, tá bom? Então, vamos com tudo. A gente vai ter aí na nossa live um momento específico para perguntas. Então, quem tiver dúvidas sobre o assunto, é só colocar no chat que a gente vai estar respondendo de acordo com que as perguntas vão chegando. Tá bom? Vamos com tudo? Claudinho, me explica uma coisa, porque eu sou perdida, né? E eu trabalho em 10.000 coisas ao mesmo tempo. E tenho fonte de renda de vários lugares. Como que funciona isso? Eu sou autônoma, mas também sou CLT. Como que eu interajo? Eu tenho que declarar? Eu não tenho? Quem é que tem que declarar? Quem não tem que declarar? O que é a linha de corte para isso? Para saber quem declara e quem não declara? Basicamente, é a questão dos rendimentos tributáveis que você recebe ao longo do ano, né? Se esses rendimentos tributáveis somou a casa dos R$ 28.559,70, você tem obrigatoriedade de recolher o seu imposto de renda. Fora isso, você não tem. Então, se você dá mais ou menos R$ 1.900 por mês, mais ou menos. Se você recebe até esse valor, você não tem obrigatoriedade de declarar imposto de renda. Porém, se você passar disso, você tem. Então, no seu caso, por exemplo, você tem uma CLT, sim. Então você recebe através de uma empresa, né? Você é contratada, privada, ok? E ali, ele todo mês no seu Olerite, ele recolhe o imposto de renda. Uhum. Então, no final do ano, ele vai lançar o informe de rendimentos, que já está na época de, né, todos nós que trabalhamos, pegar o informe de rendimentos, e nesse informe de rendimentos vai estar todos os vencimentos que você recebeu, né, todos os honorários, os valores que você recebeu, e o imposto de renda que ele recolheu, que a empresa recolheu, que é o que você vai informar na declaração de imposto de renda. Aí tem várias fontes, né? Tem uma CLT e sou autônoma. Então, essa questão da autonomicidade, ela tem uma característica específica, né? Dentro da declaração de imposto de renda, você tem o que se chama carnê-leão. E no carnê-leão, você recolhe o imposto de renda mensalmente. Então, fechou o mês, você vai declarar ele no carnê-leão. O carnê-leão vai calcular o valor que você tem a pagar de imposto e você paga o imposto no mês seguinte. É gerado um DARF, com o mês seguinte você paga. E no final do ano, você faz a declaração anual, que é a sua DIF, pessoa física, do ano referente ao ano calendário. Então, por exemplo, nós estamos fazendo uma DIF agora de 2021. Só que o ano calendário é 2020. Então, todas as informações que você vai colocar lá são as informações de 2020, de todos os rendimentos que você recebeu. Entendi. Aí, por acaso, as pessoas falam, não, mas o carnê-leão é muito complicado e tudo. Assim, o que eu oriento? Se você é autônomo, né, qual é o conceito da Receita Federal? É uma pessoa física
prestando serviço para outra pessoa física. Então, você emite um recibo para essa pessoa física. Então, você vai somar todos esses valores, você vai lançar no Carnê-Leão. Do Carnê-Leão, você vai debitar todas as suas despesas que você teve de custeio, no seu caso, como motorista, né, de Uber ou 99, você teve despesa com combustível, você teve despesa com professora de capoeira, você teve outros tipos de... Não, a professora de capoeira não. Entra só a parte do autônomo. Mas eu também dou aula. Ah, você também dá aula? Então perfeito. Não vinculada a nenhuma organização. Mas você emite um recibo. Sim. Que você, no seu CPF. Então, sim. Se você emite um recibo no seu CPF, informando que você deu aulas avulsas, né, de capoeira, sim. É um rendimento que ele é tributável. Ok? Entendi. Então, você vai lançar e você vai debitar primeiro. Né? Tem um valor bruto do seu serviço, menos os valores, né, de despesas que você teve. Isso não pode passar de 40%. Então, os outros demais 60%, que vai ser o seu lucro, aí o imposto de renda, ele é calculado em cima desse valor, entendeu? E o imposto de renda também, ele é gradual, ele vai de 7,5% a 27,5%. Esse Carnê-Leão, como que eu tenho acesso a ele? É igual aquele carnezinho, porque assim, quando eu prestava serviço para a Prefeitura do Rio de Janeiro, na escola, eu trabalhei durante anos da vida prestando serviço, eu era obrigada a recolher naquele carnezinho cor de abóbora. Sim. Que assim, eu falo dessa forma porque eu e nada são a mesma coisa. Gente, eu já recolhi tanta coisa de tantos lugares, mas eu não sei interagir com esses movimentos. Enfim. Aquele carnezinho é Carnê-Leão, não? Isso mudou. Agora aquele carnezinho se tornou um programa que você baixa no site da Receita no início do ano e você vai preenchendo ele todo mês. É como se fosse o livro caixa de você como autônomo. Então todas as entradas e saídas que você tem, você vai lançando e no final ele calcula um lucro e em cima do lucro imposto. Entendi. E o que vai gerar um DARF que você vai recolher. Isso, eu pagar um DARF. Isso, é um DARF. Qual é a minha orientação para quem é autônomo, né, motorista de Uber e 99, né? Não, até autônomo de outra coisa, gente. Vende... Cara, eu já vendi biju. Exato. Vende biju. Isso tudo atrelado a todas as minhas questões. Tanto da capoeira, quanto de educação física, quanto de outras questões que eu faço da vida. Então, assim, quando fala em autônomo, é você fazer um trabalho que é seu. Eu vendo roupas para minha vizinhança, eu vendo Avon, Mary Kay. Isso é autônomo, gente. Você não tem ligação específica, pelo menos eu entendo assim, específica com ninguém, de carteira, de ter na sua carteira lá registrado ou ter um contrato que você precisa fazer. Isso é autônomo, é isso mesmo? Basicamente é isso, né? O autônomo, ele presta serviço e ele pode ser contratado ou por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica. Pode ser, eu posso prestar serviço como autônomo para você, como pedreiro, como, sei lá, faxineiro, e posso também prestar para uma empresa, ok? Só que aí são relações diferentes, modalidades diferentes. O que eu oriento? Hoje o MEI, ele abarca a maioria dessas profissões autônomas, né? E que tem uma série de vantagens para essas pessoas, né? Então, por exemplo, quem é motorista de Uber, você pode, ao longo do ano, emitir R$81 mil de nota fiscal. Hoje existe uma modalidade específica que se chama motorista de aplicativo. Sim. Então, você pode, então, se inscrever no MEI, você vai declarar seu imposto de renda como pessoa jurídica e não como pessoa física. Então, a forma de você lançar esse imposto de renda, no final das contas, os valores vêm bem menores, dependendo das situações. Entendeu? Então, porque cada caso é um caso. Então, é mais fácil se eu não tivesse CLT, né, ser o MEI do que ser o Carnê-Leão lá, o DARF. Isso vai depender, porque no caso você tem uma pluralidade de fontes de renda. Então, quanto mais rendimentos você colocar, né, mais essa porcentagem do imposto de renda vai aumentar para você pagar, entendeu? Então, isso é importante escolher um profissional de confiança, porque aí o profissional vai pegar e vai destrinchar
essas suas fontes, entender na hora do lançamento como você vai pagar menos imposto, de uma forma legal. Porque se você lançar, né, ir lançando, discriminadamente, o valor do imposto pode ser muito, você pode pagar pelo menos teto, quase a casa dos 30%, quase, né, porque não chega aos 27% de imposto de renda. Sendo que muitas vezes, dependendo da forma como você colocar, você não vai precisar disso, entendeu? Então depende muito do caso. Por exemplo, se eu sou só autônomo e eu não chego nos 28 mil, eu não preciso recolher. Entendi. Que é a maioria dos casos, né? A maioria dos casos que vende Avon e tudo, não passa dos 28 mil, então não tem necessidade, né? No nosso caso, quando você tem várias fontes de recursos e que você precisa, de alguma forma, dentro da lei, pagar menos imposto. Você pode ter essa possibilidade de você abrir um MEI e, através desse MEI, você emitir nota fiscal e declarar seu imposto de renda, né, como um MEI. Aí entra aquela pergunta também que muitas pessoas fazem, né? Ah, tá, eu tenho um MEI. Ok. Eu sou obrigado a declarar esse MEI no imposto de renda? Então, você é obrigado a partir de que esse MEI te deu lucros e que você oferiu a mais de 28 mil. E se ele não te deu lucro nenhum, você vai declarar como isento. Não, exatamente. Você declara que você possui ele, mas que são rendimentos isentos e não tributáveis, ok? Porque o mesmo regramento, ele se aplica à questão do MEI, né? Você emitiu 80 mil de nota, você não teve 80 mil de lucro. Para você prestar o serviço, você teve demais despesas. Então, a Receita entende que essas despesas, elas justamente podem ser abatidas, que são os rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, eu há pouco tempo não, já tem bastante tempo, porque só de pandemia a gente já está indo para o segundo ano, né? Eu organizei a questão de MEI do meu pai. Certo. Quando foi na hora do imposto de renda, o próprio MEI já me dava lá uma informação de ajuda, de declaração, né? Porque aí ele mesmo fazia esse processo. Isso é automático mesmo ou dei sorte? Não, é assim, o que acontece? É para todo mundo que tem MEI, não é? Tá, o que acontece? No caso do MEI, existe uma declaração anual que se chama DANCE-MEI. E você faz o seu DANCE-MEI anualmente, sem problemas nenhum. O que vai impactar no imposto de renda é se essa empresa ou esse serviço que você prestou como MEI, o quanto de lucro que te gerou. E esse lucro, ele é passível do imposto de renda, entendeu? Ele vai ser somado à sua fonte da CLT e vai ser o lucro do seu MEI mais a fonte do seu CLT somadas, que ali vai ser calculado o imposto de renda. A outra pergunta gente, vocês podem fazer perguntas, sim, tá? Quem tem dúvidas, façam perguntas, porque a temporada de caça aos... Como que eu posso dizer? O que o leão caça, gente? Eu não sei. Os cordeiros? O leão caça... As ovelhas. Exatamente. A temporada já está aberta. De 1º de março até o final de abril. Até dia 30. Então, assim, quem ganhou aí um dinheiro, né, trabalhando, suado, não vai ficar devendo para o leão, porque vai ter que pagar muito mais depois. Então, façam as suas perguntas. Digam para mim aí, quem está assistindo, se está esclarecedor, se precisa voltar em algum tópico que o Cláudio explicou e não entrou, não encaixou, ficou confuso. Falem para a gente poder ter aí mais ou menos um filtro de como está. E é bom você falar isso, porque assim, tem pessoas que acham que o problema da malha fina, né, de cair no leão, é apenas o valor a mais que você vai pagar no imposto de renda, né? E não é só isso, né? Você não declarar imposto de renda dá uma série de problemáticas, né? Você pode ser processado, você pode ter dificuldade de sair para fora do país, né? Você pode ter seu CPF anulado. Então, assim, é bem complicado dever o leão. É muito importante você buscar um profissional. Se você não tiver certeza do que você está fazendo,
busca um profissional qualificado, pode ser a mim, pode ser um outro contador, entende? Para te auxiliar a fazer o imposto de renda. Isso que eu ia perguntar, qual era o profissional que é especializado para esse momento, né? Para essa situação? O que acontece? Isso é uma boa pergunta também. Tem uns clientes meus que eu peguei ano passado, né, que vieram até mim, que falaram assim, eu paguei R$50 e uma advogada fez um imposto de renda. Eu paguei R$50 e fui ali e o rapaz lá do Xerox foi... Da Lan House. Da Lan House e fez o meu imposto de renda. Gente, não é assim, tá? A média de preço mesmo o profissional cobra entre R$70 e R$150. Se estiver muito barato, é porque essa pessoa viu algum videozinho no YouTube e acha que sabe muito e sai fazendo, e quando vê, faz uma merdalhança, porque cada caso é um caso. E você tem que entender muito bem o sistema e o regramento burocrático para essa pessoa pagar o mínimo de imposto possível. É o jogo de pagar o mínimo de imposto possível, entende? Dentro da lei. Na realidade, não é nem pagar o mínimo de imposto possível, é pagar o que te é de direito, sem dar mole de pagar além. A mais, exatamente. A gente tem até uma pergunta aqui, ó, do Sidney Albuquerque, que é: não tem o meu. MEI, eu acho que ele falou que é MEI. Não sei, eu acredito que seja isso, vamos pela dedução. O dinheiro cai na minha conta, tenho que declarar esse dinheiro? Olha, o que acontece? Se no seu caso você tiver um emprego em carteira assinada e você tem um trabalho autônomo que cai muito recursos na sua conta, isso é um alerta, entendeu? Para a Receita. Que aí, se você tiver obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, é bem provável que ele vai pegar o seu CPF. Quando ele pegar o seu CPF e ele jogar e puxar todas as informações que você tem no banco, ele vai falar o seguinte, ele tem uma fonte de renda específica, né, que dá X para ele. E ele tem 4X na banca, 4X dentro do banco. Então, ele não está declarando, aí você cai na malha fina, entendeu? Sim, é importante você declarar, porque ele puxa suas informações bancárias. E ele vai entender que você tem um fluxo financeiro muito maior. Aí, quando ele vê lá que você tem imposto a restituir, ele vai falar, como é que ele tem imposto a restituir se a conta bancária dele movimenta 3X e aqui, nesse CLT, ele ganha só um X, entende? Então, é importante você declarar, sim, dentro do Carnê Leão. Isso, junta as duas coisas. Gente, o ano passado eu fiquei louquinha e botei o Cláudio louco, porque o Cláudio é o contador. Eu fiquei louquinha. Cláudio, pelo amor de Deus, faz conta. Eu passei, assim, raspando por, acho que foi R$2, R$3, eu acho. Então, a gente fez de uma forma bem estruturada, entendeu? Para não... Foi um sufoco. Não precisar. Foi um sufoco. Deixa eu só te fazer, completar a linha de raciocínio com relação aos profissionais. Então, quais são os profissionais qualificados? De preferência, um contador, um técnico de contabilidade ou um financeiro. Quem são os financeiros? Como eu. Eu sou formado em administração de empresas, sou gestor público e atuo na área. Então, assim, eu sou um profissional qualificado, eu fiz curso na Receita. Então, são profissionais que entendem a fundo o que é o sistema. Por exemplo, tem uma declaração de espólio, que é a declaração quando a pessoa morre. Que não é qualquer pessoa que pode fazer, porque a declaração de espólio vai mexer com herança. Mexer com herança vai mexer com a vida das pessoas. Então, você não pode deixar qualquer pessoa fazer uma declaração de espólio. Né? Então, você tem que gastar um dinheiro com um profissional. Acho que o erro das pessoas está nisso. Vai falar assim, vou pagar X valor com um profissional. Mas, às vezes, aquele valor que você vai pagar para o profissional, você não vai pagar imposto, entendeu? E não vai te dar dor de cabeça futuramente. Não, eu acho que, assim, tudo que é barato demais sai caro, em algum momento, né? A gente está vendo aí, já vou fazer o meu merchan aqui, gente, não peguem Uber Promo e nem 99 poupa. Fato, não peguem. Não, plaquinha, não peguem. Eu esqueci de fazer as plaquinhas. Não peguem. Isso aí é perigoso, não vale a pena. Uber tem família, igual barbeiro, quando você não corta o seu cabelo. Então, assim, voltando aqui um pouco, eu vou até me colocar na situação para que, de repente, a minha dúvida pode ser de alguém, gente, porque eu também tenho N dúvidas sobre várias coisas.
Nesse ano de pandemia, eu escrevi 2 projetos para a Secretaria de Cultura e os meus 2 projetos passaram. Perfeito. Com a minha área de capoeira, né? Perfeito. Então, eu recebi prêmios. Eu não recebi de uma outra forma, né? O projeto ele foi aprovado e a aprovação dele é como prêmio. Então, assim, juntando projeto da capoeira, juntando escola, juntando minha área cultural, a minha área CLT e a minha área autônoma, juntando isso tudo. Esse prêmio, ele entra também como declaração, como coisa, ou ele não entra, ele se inventa? Uma parte vai entrar, a parte que é seu de lucro. Aí deixa eu tentar explicar. Por exemplo, se no edital tá lá que o seu serviço é R$2.000, esses R$2.000 desse serviço que você vai prestar a esse edital é seu lucro, entendeu? Então ele é passível de tributação, sim. Tá? Não quer dizer que todo o valor do projeto, só porque está escrito no CNPJ, não. Lembra que todo esse dinheiro não vai só para você, né? Vai para pagar outros profissionais, vai para pagar outros equipamentos, recibo, aluguel, combustível. Sim. Então, o que for seu, de honorário seu naquele mês, sim, ele é passível de tributação. Entendi. Imposto de renda. Entendi. Não? Gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntem. É o momento de perguntar. E eu tenho uma outra dúvida aqui, Cláudio, sobre o que tem diferença do o que é a malha fina e o que é o leão? Não, não, o leão é um animal que eles... A gente bota que eles criaram, assim, criaram não, né? Eles acolheram como símbolo da Receita Federal muitos anos atrás, entende? Então criou um imaginário coletivo que o imposto de renda, o leão vai comer o dinheiro e tudo, e a pessoa não vai ver o dinheiro, porque o objetivo do imposto de renda, o imposto sobre renda, é taxar imposto de imposto de pessoas que têm mais recursos das que têm pouco recurso, né? Só que é isso, né? Brasil, a gente ainda tem que trabalhar melhor essa lei e desdobrar de várias formas, né? Mas não, a questão do leão é só uma questão mais mesmo da logo mesmo. E a malha fina é justamente isso, né? É quando eles cruzam a informação que você prestou à Receita Federal com as suas informações pessoais. E hoje o sistema está cada vez mais integrado, né? Mais inteligente. Então, assim, quando você faz a sua DIRF, ela fica rodando no sistema da Receita durante 5 anos. O que é essa DIRF? Então, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Que é aquele carnezinho? Não, que é a declaração, que é o sistema da declaração. Carnê-leão é outra coisa do autônomo. Entendi. É a declaração que você preenche. Quando você envia a declaração, fica na base da Receita durante 5 anos. E durante 5 anos você pode cair na malha fina. Aí você falou assim, fiz lá com um cara de R$50, o cara me cobrou ali na biqueira, tá tudo bem, e eu tô tranquilo. Aí daqui a 5 anos chega uma malha fina para você, entendeu? Que você não declarou um bem. Por exemplo, quem tem aluguel. Quem tem aluguel, gente, é obrigatório. Por exemplo, declarar imposto de renda. Por exemplo, se eu tenho uma casa alugada e eu emiti recibos de aluguel, aquele é rendimento tributável, eu tenho que declarar, entendeu? Entendi. Se eu não declarar, eu estou indo contra o fisco, ok? Se eu recebi, por exemplo, ao longo do ano, R$40.000 de rendimentos, por exemplo, uma pensão, precatório, tenho que declarar o imposto de renda dele. RRA, rendimentos recebidos acumuladamente, que é uma ordem judicial, um bolão judicial, você recebeu, tem que declarar o imposto de renda disso. Então tudo que eu receber, até o que eu imaginar que eu recebi, que eu sonhei ontem que eu ficava rica, eu tenho que declarar. Tá entendendo, acima de 28 mil você vai ter que declarar. Tá entendendo, né, gente? Tem outra pergunta ali, ó. Não gostaria de fazer MEI,
mas queria pagar o INSS para complementar a minha CLT. Posso? Sidney, pode, perfeito. Você pode fazer uma previdência complementar. Você pode fazer no banco, né? A maioria dos bancos, né? Itaú, Santander, Caixa Econômica agora tem. Você pode fazer direto do INSS. Você pode ir numa agência da Previdência e lá você solicitar uma previdência complementar. Normalmente é 8% a mais. Isso pode descontar do seu próprio contra-cheque. Você pode fazer a parte, ou se a empresa já tiver, né, uma contabilidade bem regrada, direitinho, você pode fazer isso e descontar diretamente do seu contra-cheque. Eu acho que ele quer fazer igual eu tinha na escola, que é aquele carnezinho, cor de abóbora, aí vou lá, preencho o número de DARME, e vou lá, pago, recolho, tá tudo certo. Por quê? Se você é CLT, mas é também autônomo, porque também é motorista de aplicativo. E ele não quer fazer o MEI. Ele não quer fazer o MEI. Ótimo. Sem problemas nenhum. Ele pode fazer isso. Só ele Como no INSS, ele faz? E no INSS, ele pode... Tem duas formas dele fazer. Ele vai no banco e faz uma previdência complementar no banco, na agência bancária. Aquela privada, que o banco fica te querendo entubar. Isso. Aquela privada, Bradesco e Itaú. Ou ele vai no INSS, na própria agência do INSS, e lá na agência do INSS ele vai receber o carnê, que ele vai pagar todo mês um valor específico, que eles vão fazer o cálculo conforme o valor que ele quer aposentar. Se ele quer aposentar com 3, com 4, com o teto da área dele de atuação. E esse valor ele vai pagar mensalmente, que é uma complementar. Entendi. Agora, a pessoa que já pagou isso, mas não tem como comprovar, como é que faz? Como assim não tem como comprovar? Por exemplo, eu paguei esse carnezinho aí durante muito tempo, enquanto eu estive na escola pública, né, prestando serviço para a prefeitura. Só que eu, nem guardava isso, até porque tinha que ir para a prestação de contas da escola, do SEC. Então, eu não tenho isso. Eu perdi? Não, ou você não isso perdeu. Fica lá em algum lugar? E isso fica registrado no sistema. Então, você tem que ir à agência do INSS e pedir uma certidão de contribuição. Aí eles vão emitir toda a certidão de todos os valores que você já pagou do seu INSS. E isso você consegue ver também de forma online. Você consegue ver seu extrato do FGTS, seu extrato do INSS. No meu extrato da FGTS, na caixa não aparece isso, só aparece os meus CLTs, não aparece os meus soltos. Sim. Né? Então, aí você vai ter que... Tá bom, da caixa sem problema, mas do INSS, você vai na agência do INSS pessoalmente, ou agora a pandemia tem que ver como é que está sendo o atendimento, e lá você consegue sim essa certidão com todas as contribuições. Olha, se você já está fazendo... Só uma observação, gente. Todas essas documentações, elas têm que ser guardadas. Como no caso da Darlene, ela entregava para a escola. Ok, antes de entregar para a escola, bate uma foto, xerox. Aproveita que agora tem celular, e bate foto de tudo que vocês puderem, joga no Drive, joga na nuvem. Ah, não quero ocupar espaço no celular, joga na nuvem e apaga do celular. Para você ter algum registro, para você saber onde está. Tá bom? Entendi. O Cecília está com outra dúvida aqui, mas eu acho que não sei se eu posso responder, pelo que eu entendi por esse valor. No banco privado, é a mesma coisa ou da conta da INSS? Não, vai ser um banco privado. O senhor vai fazer no banco privado. Se for para contabilizar com o INSS, o senhor vai ter que ir no INSS e buscar lá o carnê deles que eles vão emitir para o senhor pagar todo mês. É isso mesmo? Exatamente. Eu tô ficando muito linda, gente. Olha, eu tô entendendo Parabéns. um monte de coisa. Eu não sou uma mulher limitada. Eu entendo de vários assuntos. Olha, aprendendo, realmente. Eu tô ficando muito top. Só acho que essas lives informativas, que é para as pessoas tirarem as suas dúvidas, entender sobre diversos assuntos, eu tô ficando muito top, porque eu aprendo junto. Que os meus convidados ensinam para vocês, ensinam para mim também. Perfeito. É muito interessante também, por exemplo, a questão do imposto de renda de cônjuges, né? Sou casado, sou casada. Como eu declaro esse imposto de renda? Ok? Você pode declarar o imposto de renda de forma conjunta com seu cônjuge,
ok? Você pode fazer uma declaração única para os dois, porém, você tem que analisar se os dois, por exemplo, têm fontes de renda, se os dois trabalham com CLT, se compensa cada um declarar sozinho ou fazer uma declaração única. Mas tem casos que, por exemplo, só o chefe de família ou a chefe de família trabalha, só um dos cônjuges trabalha. Então, se um só trabalha, o outro cônjuge é dependente. Então, posso declarar essa minha cônjuge ou cônjuge como dependente e meus filhos também fazer uma declaração única, ok? Porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de entendimento. É uma questão de análise. Por exemplo, se são dois cônjuges, né? Duas pessoas que possuem 2, 3, 4 fontes de rendimentos. Se elas declararem essas, fizerem um conjunto, o valor do imposto de renda, da porcentagem, vai aumentar muito. Uhum. Então, muitas das vezes, é melhor você fazer uma declaração separada, ok? Porque isso é muito importante você falar. E, por exemplo, Cláudio, uma coisa que as pessoas trazem muito, né? Qual é a diferença de dependente e alimentando? Alimentando é quem você paga a pensão. Que existia isso, gente. Alimentando é quem você paga a pensão. Saiu do seu contra-cheque, do seu honorário, um valor específico para o seu filho, para sua filha, ou para o pensionista, para uma ex-cônjuge, mãe, pai, aquilo é alimentando. É uma pensão que você paga, ok? Uma pensão alimentícia. É a pensão alimentícia, é o alimentando. O dependente pode ser sua mãe, pode ser seu tio, pode ser um menor de 18 anos que esteja na sua guarda, pode ser sua esposa, pode ser outras pessoas que moram dentro do seu lar e dependem dos seus recursos. Nesse específico, a receita tem um valor, né, de 2.600 e poucos reais que você pode abater de imposto de renda de despesas. Por que acontece? Qual é a vantagem, né, de você declarar os seus dependentes, né, ou declarar, por exemplo, as despesas que você tem? É justamente porque você pode abater do valor de imposto de renda que você tem a pagar. Então, despesas médicas você abate com imposto de renda, despesas escolares com seus dependentes você abate do imposto de renda. Então, você vai buscando ao longo do ano juntar essa documentação para quando você for fazer o seu imposto, você poder abater esses valores, entende? Numa declaração que ela é ampliada e não simplificada. Duas perguntas aí diferentes, mas sobre o mesmo assunto. Qual é o mais vantajoso? É a previdência privada ou a previdência pública? No caso, o INSS. Depende do caso. Depende de cada caso. Por exemplo, se você tem rendimentos, né, ao longo do mês, que você possa aplicar numa previdência privada, um recurso grande, é muito mais vantajoso do que o INSS. Mas, porém, todavia, entretanto, se você já contribui com o INSS dentro do seu olerite, se você faz uma complementar no INSS, a sua porcentagem de teto aumenta, né? De você chegar no teto aumenta, a possibilidade. Então, você ali, né, entendendo, fazendo um planejamento, conversando com o agente previdenciário, você pode chegar, por exemplo, a R$3.000 ao teto da sua área. Do jeito que está esse mundo aqui, chamado Brasil, eu estou preferindo o privado. Porque também tem... o privado nada te garante que você vai pagar 3 e vai receber meio. Então, porque os regramentos também mudam, entende? Pois é, o privado não. O que você contratou vai ser até o final exatamente, do até processo. O final, com porcentagem. Tem previdência privada que não é como poupança. Eles pegam aquele recurso e aplicam na bolsa. Pegam o seu recurso, aplicam no CDB, no CDI, numa renda fixa. Então, assim, é um dinheiro que realmente a porcentagem dele de retorno é maior. Comparado ao INSS. A outra coisa é que, até perguntaram aqui que eu já estava esquecendo, né? Que eu vi na televisão esses dias que quem recebeu auxílio emergencial vai ter que declarar imposto de renda se tinha uma renda aí antes, né? E juntou com o imposto e deu o valor que precisava para poder declarar.
Eu vi isso, eu não sei como é que funciona isso. Isso é uma pergunta muito interessante, que é uma das grandes, não vou falar mudanças, mas novidades do Imposto de Renda 2021. Então, quem recebeu esse auxílio emergencial indevidamente, ele vai ter que devolver no imposto de renda, ok? Então, só que eles têm um teto menor, que é o teto de 22 mil. Então, assim, se você receber ao longo do ano rendimentos tributáveis na casa dos 22 mil, vou arredondar para 23 mil, porque é 22 mil quebradinho, 23 mil, você vai ter que devolver todo o auxílio emergencial. E isso vai ser feito através do sistema do imposto de renda, porque na hora que você lançar o seu CPF, ele vai comunicar com o site do cidadão lá da Caixa e vai levantar essa pendência, e essa pendência sim vai virar dívida ativa. Eu vi ali no questionário, a pendência vai virar dívida ativa, vai virar dívida ativa sim. Que infelizmente muitas pessoas receberam, gente, muitas. Que como eles não tinham, né, burilamento e tudo, eles era um auxílio emergencial, então eles deram auxílio emergencial para a população, mas muitas pessoas que não poderiam recebeu esse auxílio emergencial. Ah, mas Cláudio, eu recebi o auxílio emergencial, igual aconteceu com umas pessoas que eu conheço que vieram me buscar, né? A menina trabalha com carteira assinada, com CLT, e foi a mãe dela que declarou ela como dependente, e a mãe dela recebeu no nome dela, só que o valor lá na Receita está atrelado ao nome dela, entendeu? Então, assim, quando foi lançar, acusou que ela tinha que devolver dinheiro. Então, assim, ela vai ter que realmente devolver. Ou ela pode abrir um protocolo informando que não recebeu esse recurso. E esse recurso ser cobrado da mãe dela. Mas como tem toda uma questão pessoal e tudo... Ela vai ter que pagar. Infelizmente, ela vai ter que pagar. Ela pode até, né, tentar entrar com recursos e tudo, mas consta lá no CPF dela que ela recebeu esse valor, então ela tem que devolver. Ah, Cláudio, igual aconteceu com os clientes meus. Eu recebi o meu auxílio porque estava escrito no Bolsa Família, não preciso, que agora eu tenho carteira assinada, devolvi o dinheiro. Como eu vou fazer? Tenho que declarar o imposto de renda. Então, sou obrigado a declarar porque eu já recebo mais de 28 mil. Só que eu recebi o auxílio e já devolvi. O que eu tenho que fazer? Né? Você vai ter que fazer uma comunicação com o órgão que você devolveu o recurso, para que lá, através desse processo, eles limpem o seu nome e você possa fazer sua declaração de imposto de renda. Porque, por exemplo, se você faz sua declaração de imposto de renda e você tem imposto a restituir e tem débitos do auxílio emergencial, eles pegam esse imposto a restituir, ok? Então, eles não devolvem. É como se estivessem abatendo os recursos, ok? Então, isso tem que deixar bem claro. E o teto é diferente. O teto é 28 mil e o teto para auxílio emergencial está na casa dos 22, 23 mil. Então, assim, justamente muitas pessoas que receberam auxílio emergencial terão que devolver o auxílio emergencial. Porque teve muitas pessoas, por exemplo, concursadas que não poderiam receber, militares, né? Militares receberam, servidores públicos receberam, que não poderiam receber, pessoas que tinham seus empregos, que manteram seus empregos, mesmo com salário reduzido, que somou também mais de 28 mil que não poderiam receber, receberam. Então, assim, é um débito que vai para a dívida ativa se a pessoa não devolver, ok? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. E você tem que saber como fazer direitinho, devolver esses recursos para não dar nenhum tipo de problema. Como o profissional autônomo vai fazer essa declaração de imposto de renda? O que ele tem que fazer? Aonde que ele tem que ir? Quem que ele tem que procurar? Ele consegue fazer pelo computador? Tem que ir em algum lugar fisicamente? Como que funciona para mim, isso? Um autônomo que só tem uma fonte de renda é simples declarar, né? Você vai baixar o Carnê-Leão, você vai preencher todo o Carnê-Leão, mês a mês, com todas as despesas e receitas que você teve, calcular mês a mês os juros, vai importar do Carnê-Leão, o banco de dados, para a declaração para a DIRF de 2021, ele vai calcular o imposto, você vai gerar um dado e vai pagar o imposto. Ok.
Para quem tem mais de uma fonte de recursos e é autônomo, aí é um outro caso. Aí eu aconselho buscar um profissional, porque cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado. E o profissional ele vai ter um olhar de como lançar determinadas receitas, determinadas despesas, em que lugares que ele vai poder lançar sem sair do regramento, sem você pagar um imposto que é indevido, uma porcentagem indevida, e sem você também deixar de pagar, né? Sonegar o imposto, né? Ficar com algum tipo de pendência. Então, assim, se você tem uma fonte que você só é autônomo, carne e leão, né? Você consegue fazer de forma simples. No YouTube tem vários vídeos, né? Tutoriais mostrando como você fazer. Se você tem mais de uma, duas, três, quatro fontes de recursos, tem uma movimentação bancária muito grande, vale a pena contratar um profissional. Vale a pena você me chamar, me contratar, ou contratar um outro profissional. Se quiser tirar dúvida, depois a Darlene vai deixar o meu WhatsApp aí pra gente poder depois conversar. Aqui nessa, é porque a live tá indo, quem puder compartilha, gente, porque essa informação é importante. A gente está aí no período, né? Como eu brinquei aqui do leão, a caça do leão. A gente está nesse período, começou dia 1º, acho que só acaba o fim do mês que vem. Mas assim, quando vê, já passou. E às vezes você vai cair numa malha fina porque não tinha informação. Então, assim, quem puder compartilhar, quem puder aí marcar o coleguinha, para o coleguinha ver, é um assunto muito importante que ninguém conta pra gente. Essa é a verdade. A gente vê, quando está no período aí de declarar imposto de renda, a televisão colocando, né, os jornais, o comercial, falando sobre imposto de renda, mas ninguém para te explicar o que é isso. Para mim, até bem pouco tempo, sei lá, isso aí é coisa para rico, porque eu não tenho. Mas não, nós pobres, mortais, trabalhadores, temos que declarar. Temos que informar para o governo o que nós estamos recebendo e o que nós não estamos recebendo. Então, assim, é importante. Eu acho bem interessante você falar isso, Darlene, porque, assim, um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, Cláudio, somando todos os valores anuais, eu não bato nas casas dos 28 mil. Então, eu não tenho que pagar nenhum tipo de imposto, né? 28 mil. Falei, tudo bem. Só que no meu Olerite, a minha empresa, ela recolhe imposto de renda meu, que é a taxa mínima do imposto de renda. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, então, ela perguntou, eu tenho que declarar ou não tenho que declarar? Eu falei, se você quiser deixar esse imposto que foi recolhido para a Receita, você pode não declarar. Mas quando você faz a declaração, você é restituído desse valor. E quando você tem um salário... muitas pessoas não sabem disso. Já gostei disso. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas que recebem CLT, né, que tem lá o seu Olerite, que tem o recolhimento, elas se acham desobrigadas. Só que lá no contra-cheque dela tá lá, ó, R$100 de imposto de renda. Se você não faz sua declaração, a Receita não devolve aquele dinheiro nunca mais para você. Aquele dinheiro fica lá no cofre. Agora, gente. Ela fica no cofre. Então, assim, é importante você saber disso também, porque tem muitas pessoas que, porque eu recebo R$1.500 por mês e tá lá o imposto de renda, mas eu não tenho obrigatoriedade porque eu não bati os 28 mil. Mas foi recolhido. E esse valor, você não vai ser restituído dele? Então, mesmo que eu não tenha 28 mil no final do ano, do mês, sei lá, do processo, eu posso ser restituída. Você pode ser restituída caso a sua empresa tenha recolhido o imposto de renda do seu contra-cheque. Interessante. Entendeu? Muitas pessoas não sabem disso, aí deixa o dinheiro lá e o dinheiro nunca mais volta. Meu Deus, eu acho que eu já passei por tanta empresa, isso. Meu Deus. Exatamente. Isso, perdendo dinheiro, dando dinheiro para o governo, não posso. Isso, não dá, não tem condições. Porque a maioria das declarações, gente, elas são restituídas. Tá? A maioria. A grande maioria, nossa, aqui dos 28.559,70, elas são restituídas. Não em sua totalidade, mas são restituídas. Pessoas que ganham mais, né, que têm um volume maior, por exemplo, aplicação de ação, que é uma coisa que eu quero falar também. Eu já ia te perguntar isso. A pessoa, por exemplo, ela tem uma fonte de renda CLT,
ela tem um CNPJ, tem uma segunda fonte de renda. Enquanto você está explicando, eu vou olhar ali. Ok. Por exemplo, ela é médico ou professora, né? O médico atua em 12 hospitais. Atua em 12 hospitais, você tem 2 fontes de renda, 2 formas de rendimento a declarar, ok? Beleza. Só que você aplicou recursos na Bolsa de Valores. Esses recursos aplicados na Bolsa de Valores de investimentos, você é obrigatório você fazer declaração de imposto de renda. Ah, Cláudio, mas eu não tenho, eu não sou médico, eu não tenho 2 fontes de renda, tenho uma fonte só, mas eu apliquei na Bolsa porque ano passado eu vi lá no site do YouTube que era muito legal, que eu ia ganhar, que eu ia colocar R$500 e ia ganhar R$100 mil. Apliquei na Bolsa. Então, você é obrigatório agora você declarar imposto de renda. Entendeu? Porque você aplicou em Bolsa de Valores diretamente. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa também, que é foda, né? Ah, tem uma conta no Nubank, tem uma conta digital, onde o dinheiro que eu deixo lá, ele tem um rendimento de CDB, de renda fixa. Então, os rendimentos que você deixou nessa conta e que teve juros e que você teve lucro em cima, rendimentos em cima disso, você também tem que declarar. Então, a conta que você tem no Nubank, a conta que você tem no C6, a conta que você tem no Banco Inter, que você fez investimentos, seja em renda fixa ou seja em renda variável, na renda fixa, você tem o quê? Informe de rendimentos. É bem provável que seu e-mail deve estar cheio de informes de rendimentos, né? Porque tem muitas pessoas que têm mais de um, né? Mais de um banco digital, porque por causa da comodidade, né? Da celeridade e tudo. Então, lá, quando você pega aquele informe de rendimentos, lá vai estar início, janeiro de 2020, como é que estava a ação, quanto que rendeu, e no final, em 31 de dezembro de 2020. Então, isso tudo tem que estar declarado na sua declaração de imposto de renda, tá? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e que tem que declarar, gente. Houve rendimento, você tem que informar que você tem uma conta bancária, que aquela conta bancária é movimentada. E para o leão, quando vier em cima de você, ele entender que você declarou, que você mostrou que você tem aquele rendimento. Mesmo ele não sendo tributável, ok? Isso é importante, porque é um bem. Por exemplo, eu tenho um imóvel e estou pagando meu imóvel. Eu tenho um carro e estou pagando meu carro. É muito importante vocês declararem, gente. Muito. Porque amanhã depois, até num processo de litígio, até quando a pessoa morreu, né, uma declaração de espólio, aquele bem é seu. Está comprovado. Você tem comprovação dentro da burocracia que aquele bem é seu. Então, futuramente, quando houver qualquer tipo de problema, né, ou você quiser vender o carro, ou você quiser vender sua casa, ou você quiser vender aquele imóvel, comprar um outro imóvel, isso é muito importante, porque você tem comprovação que aquilo é seu. Tanto que, não sei se vocês já repararam, né, apartamento. Vai comprar um apartamento, a primeira coisa que eles pedem, o imposto de renda. Por quê? O imposto de renda é a comprovação de todos os seus rendimentos que você tem no mês, porque aquilo ali é avaliado por um sistema. Então, a primeira avaliação que a Receita faz é com o seu CPF. Puxa tudo que está atrelado ao seu CPF, suas dívidas, seu score, vai puxar as suas contas bancárias, a movimentação das suas contas bancárias. E se não tiver ali, né, uma coesão no que você declarou com o que você tem, você cai na malha fina. Entende? Então, isso é muito delicado e muito importante as pessoas terem na mente. Por exemplo, há investimento variável, que é investimento em bolsa. Se você investiu, se você fez movimentações até R$20 mil, você é isento de pagar imposto de renda. Porém, não é isento de declaração. São coisas diferentes. Uma coisa é você estar isento de pagar o imposto de renda, outra coisa é você estar isento de declarar aquilo. Que a partir de que você recebe mais de 28.559,70 no ano, você já tem que declarar tudo. Tem que declarar todos os seus bens e todas as movimentações que você faz. Então, se, por exemplo, acima de 20 mil, ou caso, se você fizer um investimento na bolsa, que se chama day trade, que é
compra e venda no mesmo dia de ações, ali você tem que pagar o seu imposto de renda. E esse imposto de renda é pago mensal. Todo mês você paga. É recolhido. Você faz a ação day trade nesse mês, é calculado o imposto de renda de 20%, e você paga no mês seguinte. Data é gerada no mês seguinte. Deixa eu só te interromper, porque tem gente que entrou na live agora e de repente não está entendendo o que está acontecendo aqui. Verdade. Eu divulguei nas minhas redes, porque eu fiquei um tempo afastada das redes, né, de botar a cara aqui de fato, durante um tempo, até para eu poder fazer outras coisas, porque eu sou uma pessoa que faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, quem conhece sabe, então nem dá para dar conta de tudo ao mesmo tempo também. Eu tenho um projeto na rede que é de trazer informação, né, para as pessoas. A gente já conversou aqui com advogado, a gente já conversou com fisioterapeuta, com cada um com seu assunto de domínio, né? E hoje eu estou com o Cláudio, estou recebendo o Cláudio, que é administrador, né? Ele trabalha com essa questão do imposto de renda. E aí eu estou trazendo o Cláudio para dar informação para as pessoas, porque imposto de renda, o que fazer com o leão, se declara, se não declara, ninguém fala para a gente, ninguém explica, você aprende na marra, muitas das vezes apanhando, tendo que pagar rios de dinheiro para o governo sem nem saber o porquê. Né? A gente já ganha pouco, já está na pandemia, imagina ter que pagar além do que você deveria, porque você não tinha a informação. Então, essa live aqui, como outras que já passaram por aqui, falando sobre N assuntos, desde a questão racial, né? O que é injúria, o que é racismo, desde da racismo estrutural, desde fisioterapia na pandemia e outras questões mais. Hoje eu estou trazendo o Cláudio para falar sobre imposto de renda, para que a gente tire a nossa dúvida, as nossas dúvidas, né, com um profissional que trabalha com isso, que sabe do que está dizendo e está dando uma informação correta. Porque se a gente entrar na internet, a gente vai ter um mundo de informações. Informações corretas e informações incorretas. Então, o meu projeto é justamente trazer informação de qualidade correta para que as pessoas entendam minimamente de determinados assuntos. E hoje eu estou recebendo o Cláudio para falar sobre imposto de renda. Quem tiver dúvidas, a gente já respondeu aí desde o início da live até agora, várias dúvidas, né, várias coisas que a gente não sabia, inclusive que eu devo ter dinheiro lá que o governo me pagou. Enfim, a gente o Cláudio já esclareceu muita coisa aqui, né? Inclusive a importância de você procurar um profissional que trabalhe com essa área, né? Que esteja nessa área de atuação, um profissional sério, que faça o correto, porque senão você que vai pagar. Pode não pagar hoje, esse ano, mas né, que você pagou pouco, como eu disse aqui, quem paga, às vezes o barato sai caro, mas vai pagar mais para frente. E aí vai correr o risco maior. Então, assim, a live é para isso, para que todo mundo, então eu já peço, tire suas dúvidas e eu já peço para quem puder compartilhar, porque assim, essa é uma informação preciosa e que se duvidar a gente teria que pagar ou teria que pesquisar muito para poder obter. E o Cláudio está aqui hoje, né, super no amor, trazendo essa informação para a gente. Trazendo essa orientação, eu já diria orientação do que fazer, porque eu estava perdida, já tive vários insights aqui de várias coisas que eu vou precisar fazer esse ano. Então, perguntem, tirem suas dúvidas e compartilhe com outras pessoas, porque o coleguinha pode ter dúvida também, e aí a gente está perdida aí sem saber o que fazer. Então, o que não serve, de repente, para você, pode ser que sirva para o coleguinha. Exatamente. E aí, você falou do investimento da Bolsa, a diferença de dependente e alimentado também. Quem chegou depois, gente, essa live vai ficar salva aqui no Facebook e eu pretendo também tentar jogá-la para o
meu canal lá do YouTube, que é o canal que desse jeito começou, né, gente? Isso, não me preocupo muito com os likes. Eu quero dar informação, se eu puder, correta. Não me preocupo muito com os likes. Então, assim, eu acho que a gente já falou muita coisa. Você já falou do imposto do casal, de como que funciona. Eu só quero trazer para vocês o seguinte, gente. É chato fazer, é ruim fazer, é complicado fazer. É sim e não a resposta ao mesmo tempo, né? Porque, assim, existe o regramento, existe a burocracia justamente para que exista uma ordem social, um ordenamento, né? Os recursos dentro da lei, da teoria, são reaplicados, né, em serviços públicos, na aparelhagem pública. Então, assim, nós temos que fazer a nossa parte como cidadão, né? Se a nossa parte como cidadão é fazer a declaração corretamente, então a gente precisa fazer a nossa declaração corretamente, precisa estar em acordo com a lei, ok? Então, assim, vamos evitar problemas junto à Receita, né, para que futuramente vocês não tenham problema com dívida ativa, e você sabe quando algum CPF ele vai para a dívida ativa, ele é negativado, né? A dívida ativa tem vários trâmites internos que podem sim prejudicar, pode até pegar bens, entende? Através de um processo administrativo. Então, assim, para que amanhã não precise pagar um advogado, né, vamos fazer hoje corretamente, pagar um técnico de contabilidade, um técnico fiscal, para que possa analisar a sua vida, né, e assim ver da melhor forma como lançar as suas informações para que você esteja correto com a burocracia. Porque acho que dificulta, Darlene, é que cada caso é um caso, existem várias regras, existem várias formas de você colocar, de abater despesas, de você lançar. Então, assim, é realmente um estudo que você vai fazendo ali. Um dia eu tive um cliente que eu fiz o imposto de renda dele umas 4 vezes, né? Assim, tentando pensar a melhor forma ele pagar menos imposto e trocando e vendo, trocando com os amigos, vendo a melhor forma. E é isso, gente. Vamos andar de acordo com a lei, com o regramento, que é o melhor possível, que é o melhor para a gente. Cláudio, eu não perguntei uma situação. Não é o meu caso, mas eu acredito que seja o caso de outras pessoas que, de repente, vai ver essa live mais tarde. A pessoa tem um empreendimento. Não é MEI, não é CLT, ela só tem um empreendimento. Por exemplo, eu resolvi criar uma tendinha na minha casa. Abri uma porta, meu avô que dizia assim, abri uma porta e agora eu estou vendendo cerveja. Certo. Né? Aquele dinheiro está vindo na minha mão, não está indo para o banco. Certo. Como que eu faço isso? Como que o Leão fica sabendo disso? Então, o que acontece? A gente tem que entender qual é a primeira regra dos 28.559,70. Se essas suas vendinhas que você está recebendo, você está vendendo, você está recebendo dinheiro em mãos, o seu lucro não for maior do que isso, você não tem por que se preocupar com o leão. Mas se ele for maior, mas o que eu quero dizer é assim, esse dinheiro não passa, eu sou quase uma contraventora, esse dinheiro não passa por nenhum órgão, nenhum banco, nem nada, ele entra no meu bolso, eu gasto, uma questão... e daqui a pouco tá tudo certo, perdi também, aí ganho de novo, aí como que faz isso? Eu acho que entra mais uma questão de ética mesmo, entende? Entendi. Porque é uma questão pessoal sua de você declarar ou não, porque se está vindo recurso na sua mão, você tem obrigatoriedade de declaração, você está vendo meios de contravenção, tudo errado, né? muito... Não, estou dando um exemplo, porque tem gente que faz isso. Sim, é muita particularidade da pessoa, entende? Porém, ela não tem respaldo jurídico nenhum. Zero. Se ela tem 3 carros, amanhã depois, se alguém pegar o carro dela e roubar, entendeu? Ou seja, tudo que está no meu nome, se eu tenho carro, casa, casa de praia, tem um patinete, tem uma bicicleta, tudo que é gerado no meu nome, todas as notas de
de recibo de coisas que eu comprei, tudo isso a Receita tem como ver. Isso, ela tem um controle investigar. De rastreamento. Exatamente, ela tem como rastrear, porque assim, gente, os sistemas estão cada vez mais modernos, né? A gente tem consumido cada vez mais internet, nossas informações estão na rede, então assim, levantar a nossa vida fiscal não é um trabalho árduo, não, né? Basta eles, né, abrirem, né, os sistemas que eles têm de banco e tudo, atrelado ao seu CPF. Por exemplo, o seu e-mail do Google é atrelado ao seu CPF, por exemplo. Sim. Então, só ali, por que o Google é bonzinho? Não, o Google não é bonzinho, o Google vende as suas informações. Então, assim, é o risco que a pessoa corre. O que eu oriento é a pessoa seguir conforme a burocracia e os trâmites que tem que seguir. Porém, isso existe, mas também tem como ser rastreado. Aí eu vou fazer outra pergunta de gente idiota, né? Porque eu... de vez em quando, gente, isso acontece. Eu vou no mercado, compro, faço as minhas compras normais do mês, da semana, sei lá do que. Vou na tendinha, compro também, gera conta lá, gera o cupom fiscal. Essas coisas eu tenho que guardar para poder declarar? Não, isso não. Qual é a conta que eu tenho que guardar para poder declarar? Porque, por exemplo, a escola que eu trabalho, eu tenho plano dentário. Gente, desculpa, eu estou me usando como exemplo porque são dúvidas minhas, mas pode ser de alguém também. Sim, então, por isso que eu sempre me coloco como exemplo, porque eu vou exemplificar outras situações, como essa agora da tendinha, né? Que pode ser de outras pessoas, mas é de uma maneira comum. Eu recebo lá do plano dentário, lá do negócio, da bagaça, que eu não utilizo, mas eu recebo lá a informação de que isso aqui é imposto de renda. Eu não vou me informar, porque eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. A não ser o ano passado que eu fiquei louca, né? Sim. E raspei assim, de leve, né? Isenta. Por míseros R$2, R$3 no máximo, que foi. Esse eu tenho que declarar. Esse do dentista. Então, o que acontece? Existem dois tipos de declaração. Existe a declaração simplificada e a declaração detalhada. A declaração detalhada, ela vai abater todas essas despesas do imposto de renda que você deve. Então, se você deve R$10 mil, e se você teve R$1.000 ao longo do ano que você gastou com plano odontológico, você vai pagar 9 mil de imposto, porque vai ser abatido esse R$1.000. Okay? Entendi. Se você teve despesas médicas ao longo do ano, que foi R$2 mil, então desses 9 mil vai abater mais 2 mil, você vai pagar R$7 mil. Seu dependente, seu filho, você pagou escola para ele de mais R$2 mil, de 7 mil vai abater mais 2 mil, você só vai pagar 5. Entendeu? E isso você diz, vai pagar... Eu estou conjecturando aqui, porque eu entendo, gente, eu entendo nada de imposto de renda. Então, assim, pode ser que alguém que esteja assistindo a live entenda muito mais do que eu, assim, chegue bem próximo do Claudinho, mas eu não entendo absolutamente nada. Então, as perguntas que eu faço desse lugar. É desse lugar. Esses R$5 mil que você diz que eu tenho que pagar, não é R$5 mil que eu tenho que pagar. Eu vou pagar em cima desses 5 mil, é isso, né? Não, por exemplo, fechou todos os seus rendimentos. Você deve R$10 mil. R$10 mil, fechou. Imagina que foi R$10 mil que você tem que pagar de imposto de renda. Para o leão. Isso é só uma suposição para ficar mais fácil de você entender. Você deve R$10 mil. Aí, não é, mas ele deve R$10 mil, ok. Aí lá, na declaração que é dedutível das despesas, que é a declaração que ela é detalhada, você gastou R$1.000 com plano odontológico. Então, de R$10 mil que você deve de imposto, vai tirar 1.000, vai sobrar 9. 9 mil você vai pagar. Aí você gastou R$2 mil com plano médico. Aí você abate, vai ficar 7 mil. Aí você gastou mais R$2 mil com o seu dependente, com escola, educação. Fica 5 mil de imposto que você vai pagar. Então, além de você pagar 10, você vai pagar só 5, porque você debitou
essas despesas que são dedutíveis, entendeu? Entendi. E aí, assim, o José Paulo está falando, eu sempre faço a simplificada porque sem estresse. Ótimo. Mas aí eu saio perdendo? Depende. Olhando para essa visão aí. Isso, depende da quantidade de despesa que você tem. Por exemplo, se o José tiver a esposa dele como dependente, os 2 filhos como dependentes, às vezes não compensa. Ele está fazendo pela simplificada. Só que aí ele vai ter que pegar todas essas despesas que ele teve e comprovar que ele teve essas despesas médicas. Porque, por exemplo... Aí ele comprova através do recibo. E das notas fiscais. Por exemplo, a alimentação não entra nisso. Tipo, o gasto que eu tive, que eu gastei com a minha esposa, gastei R$2.000 de comida com a minha esposa ao longo de 2020. Não. Isso daí não é dedutível, não é uma despesa dedutível para imposto de renda, entendeu? E o que seria, agora falando um português mais claro, para entender, pessoas como eu, que não entende nada, o que seria dedutível? Então, seria despesa médica, odontológica, escola... Isso. E mais o quê? Fechou. Só? Aluguel, não? Não. Absurdo, gente. Deveria. Metade do Brasil mora de aluguel, só acho que deveria. Mas ninguém quer ajudar o pobre, né? Também, para que ia ter de aluguel? Então, assim, outra coisa que eu ia perguntar para você, que eu acabei perdendo aqui o fim da meada. Se eu não me engano, tem até algumas outras despesas bem específicas, algumas despesas com doença e tudo, mas aí tem que ver o regramento específico, tá? Tem algumas outras despesas, mas bem pequenininhas, bem peculiares. Depois eu vou até dar uma olhada aqui antes de... Lembrei que eu queria perguntar. Eu declarei e tenho que ser restituída. Certo. Você deu o exemplo aí do R$10.000 que vai abatendo se você faz a declaração mais específica, né? Uhum. Eu declarei e não fiz essa específica, fiz essa mais simplificada. Como que eu vou receber esse dinheiro? Como que vai haver essa restituição? A restituição volta, né? É devolvida Mas eu pago... através de uma conta bancária sua, nominal. Eu boto isso aonde? Isso na declaração de imposto de renda, no final. Quando tiver lá verdinho no canto esquerdo, imposto a restituir, aí ele vai abrir uma janela solicitando que você coloque ali as suas informações bancárias, entendeu? Entendi. Por exemplo, prestação de carro. Para quem é Uber aí, gente, e quem não é também. Prestação de carro é deduzível? Deduzível? Fala. Não. Dedutível. Dedutível. Desculpa, gente. É porque não é no meu lugar de fala isso. Eu quase falo menos. Então, eu boto lá o banco e vou receber. Quanto tempo depois eu recebo? E eu recebo tudo que eu paguei? Não, eu recebo uma porcentagem daquilo que eu paguei. Se eu paguei R$10.000... Gente, o som tá bom para vocês? Porque eu tive que ligar aqui um negócio que estava sem. Por exemplo, no caso teve um rapaz de circo, se eu não me engano, né? Ele falou da previdência complementar dele. Sim. Então, a previdência complementar, ela é dedutível do imposto de renda. Por exemplo, se ele fizer uma declaração, né? Se ele fizer uma previdência complementar ao longo do ano, aquele valor que ele pagou para a previdência, ele não vai ser cobrado imposto de renda sobre ele, entendeu? Entendi. Isso é importante você saber. Por exemplo, também, pensão alimentícia. Você paga 20% de pensão alimentícia a uma pessoa. O som está ótimo. Que bom, porque a gente estava aqui morrendo de calor. Que bom. Obrigada, gente. Pensão alimentícia também. É uma despesa que você não é cobrado imposto de renda sobre você. Sobre quem está pagando. Mas, por exemplo, se eu estou recebendo uma pensão alimentícia e somando uma pensão alimentícia toda, dá acima de 28 mil... Aí eu tenho que pagar. Sim. É o cúmulo da absurdo. É bem Brasil, né, gente? A pessoa já paga... Porque para a pessoa pagar a pensão alimentícia, provavelmente ela teve uma ação aí judicial, na maioria das vezes, né? Aí ainda sai ganhando nessa, porque ele ainda é restituído por isso, né? Brasil! E despesas com educação, despesas médicas, suas e com seus dependentes. Isso daí vai para ser imposto de renda.
Gente, alguém tem dúvidas sobre tudo isso que o Cláudio falou? Porque a gente já está aqui há 1 hora e pouca falando e ele deu muita informação, muito. Eu descobri até que possivelmente eu tenho dinheiro para receber sem eu saber. Para vocês terem uma noção. Quem tem CLT aí, se o trabalho desconta o imposto, você tem direito... E não é a pessoa que te paga, não é o seu pagador, não é o seu empregador que recebe, é você? Não, é você que recebe diretamente. O empregador fez o seguinte, ó. Eu te pago 1.700, ok? O nosso contrato. R$100 eu vou tirar para o seu INSS e outros R$100 de imposto de renda. Sim. Você só vai ganhar líquido R$1.500. Então, esses R$100 eu recolhi e dei como imposto de renda, né? Dei para o fisco. Esse valor que tem que requerer depois é você, a instituição dele. Aí, por exemplo, eu trabalhei o ano passado CLT, esse ano já não estou mais. Não declarei o ano passado, esse ano eu vou declarar. Eu posso declarar esse CLT do ano passado ou não? Então, você tem que declarar. Ah, entendi. Então, é obrigatório você declarar, entendeu? Se você auferiu então, acima dos 28 mil. Vou dar outro exemplo. Passaram-se 2 anos. Saí do trabalho. Eu vou declarar essa CLT que o cara descontou ou não? Ah, perdeu. Entendi. Entendeu? Infelizmente, se você espera para um outro ano, você não vai ter que restituição daquele valor específico, entende? Entendi. Não, aí você vai ter que entrar com processo administrativo, vai ter que ir na Receita e tudo, requerer valores, não sei o quê. Aí é uma longa história, você vai ter que contratar um profissional. Aí você vai ver se vai valer a pena. Porque às vezes você só tem R$300 para receber. Aí não vale a pena. Deixa pra lá, né? Porque você não fez na época. É o que a grande maioria faz. Não corre atrás dos seus direitos. Porque o empregador ele vai, debita o imposto de renda e você não perde a sua restituição dele. Só quero saber uma coisa. O Zé Paulo falou que restituição retida na fonte. É uma pergunta eu não entendi. Desculpa. Eu acho que é do que você falou. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, porque assim, o que a gente estava explicando era o seguinte. Se ao longo do ano o seu empregador reteve imposto de renda, seja ele R$50, R$10, R$20, no final do ano você deve fazer essa declaração de imposto de renda para restituir esse valor para você, entendeu? Nem que seja R$200, é um direito seu, que muitas pessoas deixam para lá e não, porque, por exemplo, ao longo do ano... também, né? Isso. Porque se soubesse, não ia deixar... Gente, ninguém vai deixar dinheiro para lá, do jeito que tá. Ao longo do ano, por exemplo, você teve oscilação do seu salário, você teve um aumento... Depois você diminuiu o seu salário, depois você teve um outro aumento, aí teve um mês que você recebeu férias junto, acumulou. Aí naquele mês você pagou imposto de renda, pagou R$150 de imposto de renda, você tem o direito de pedir a restituição desse valor, entendeu? Porque é seu. Porque você não chegou nas casas de 28 mil, você não tem imposto a pagar, você tem imposto a restituir. Lembrando que a galerinha que recebeu auxílio emergencial. Isso aí, auxílio-desemprego. Quer falar auxílio emergencial. Não é 28 mil, tá, lindos? É 22, deixa eu ver. 23 mil, deixa eu colocar aqui. Bota 22 que é melhor para não passar sufoco. 22 mil e pouquinho. E uns quebradinhos. Você precisa declarar, tá? E se você recebeu indevidamente gatos, terá que devolver pelo imposto de renda? Então, fiquem ligados para não passarem sufoco. 22.847,73. 23 mil praticamente, gente. Mas se você fala 23, a pessoa contabiliza 23, aí é 21. Ó o problema. Ô, Ruth, eu quero saber o seguinte. Você ficou aí especialista, que ela falou que ela está especialista no assunto. Aqui com essa live ou foi com as suas pesquisas que você disse que fez aí em algum momento aí na live? Que isso é importante, gente. Eu não faço pesquisa qualitativa depois das minhas lives. Ela faz na hora. Isso é importante saber.
Não, e esse assunto... Não, e assim, Ruth, importante. na hora de você fazer, você, assim, as dúvidas que você tiver, a Darlene vai disponibilizar o meu WhatsApp, qualquer coisa vocês mandam no WhatsApp, ou chama no inbox, manda mensagem, que o que a gente puder ajudar, a gente está aí para ajudar, tá bom? Eu fico tão feliz com isso, gente. Olha lá, ela disse que ela aprendeu na live. Ai, que bom, a gente faz live para isso, essa gente. Útil para você, isso é muito bom. Assim, às vezes eu faço umas lives inúteis aí que o pessoal gosta também. Gente. Porque quando tá muito estressante, eu faço Em umas época lives de pandemia, né, animadas. gente? Tem que descansar. Mas a maioria das minhas lives são sempre com conteúdo. E eu trago pessoas que eu não sei do assunto, eu trago pessoas para discutir o conteúdo. Outra coisa também, se vocês quiserem conversar sobre outros temas burocráticos que vocês acham muito pertinente, dê sugestão, entendeu? Que às vezes tem Cispatri, tem muitas coisas. Sei quem? Cispatri, muitas vezes tem declarações para fazer. Tem Cispatri, daí é para servidores, né? Tem Cispatri. Tá, galera aí, ó. Eu tenho vários amigos servidores, então. Tem vários amigos professores. Dificuldade para fazer Cispatri. Que é diferente, então, dos seres humanos comuns, né? Como eu. Que eu não também sou... pode ver isso também direitinho. A gente pode tirar outras dúvidas com relação a empresas e tudo, financeiro. Nós estamos aí, tá bom? Então, gente, olha, a nossa live tá aí, ó, 1h15 quase. Eu queria muito, muito, muito agradecer, Cláudio. Cláudio Vega. Procurem ele aí no Facebook, no Instagram e outros... Fim do PIS. Faz parte, fim do PIS. Ela tá fazendo uma crítica, entendi. Eu entendi. Eu que sou lenta, gente. Eu sou bem lenta, assim. É complicado. Mas vai ser fim do PIS mesmo? Não, isso daí é um assunto bem complicado, que é melhor a gente nem entrar, porque é um assunto longo. Já fiquei triste. É um assunto longo, já fiquei triste, eu fico tão feliz, cara. Eu só posso falar uma coisa para você, que vem as próximas eleições. A alegria do pobre é saber que tem o PIS no ano, gente. Você não está entendendo. Não, e o mais engraçado do PIS é que muitas pessoas não vão buscar o PIS. Mentira! A grande maioria não busca o PIS. Eu vou até fora do prazo, gente. Eu sou dessas. Sugestão, fim do PIS. Muitas pessoas não vão nem buscar o PIS, porque não sabem do direito. É justamente essa questão não se acham no direito. E quando vão nessas agências ou nos lugares que deveriam ter essas informações, elas não conseguem as informações, infelizmente. Não, é o que eu falei. Quando eu comecei aqui a live... Ih, gente, minha argola até caiu, olha. Confirmação. É o que eu falei... Voltei. É o que eu falei quando começou aqui a live. E no meio da live também falei sobre isso. Esse assunto, imposto de renda... Ninguém fala, ninguém discute, ninguém te orienta. Você tem que aprender na marra. Você precisa declarar e você vai buscar para poder saber. Né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tenho amigos de todas as áreas possíveis e não possíveis, e acho até por ser essa profissional plural, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, eu consigo ter essa possibilidade de ter pessoas que entendem muito de assuntos muito importantes. Né? Como eu disse aqui, eu criei esse projeto das lives informativas justamente por isso. Porque eu tinha pessoas à minha volta que sabem muito sobre diversos assuntos e outras pessoas que não têm a noção do que é. E esse assunto de PIS, já ia falar de PIS, de imposto de renda, é um assunto que, apesar de eu ter o Cláudio, eu só fui me informar do que era, e mesmo assim eu tenho N dúvidas, né, que foram retiradas aqui, inclusive, hoje. Por quê? Porque eu tenho o Claudinho do meu lado. Porque se não tivesse, ia bater cabeça por aí para achar alguém. E assim, a gente não pode fechar os olhos para profissionais, na realidade, mal profissionais, que tiram o seu dinheiro, não te dão a informação. Às vezes é uma coisa simples que você mesmo pode fazer sozinho. Ele não te dá essa orientação porque ele quer que você pague para ele, para que ele faça. E aí você paga, perde dinheiro 2 vezes, às vezes, e não resolve o seu problema. Então, é muito importante a gente buscar profissionais bons e que são corretos. Porque, só deixar bem claro para vocês, o objetivo do imposto de renda, a pessoa física, é qualquer pessoa fazer sozinho, né? Essa é a primícia.
de criar um sistema simples para que todos consigam fazer. Só que isso, né? O regramento ele é muito extenso, cada caso é um caso e você vai vendo da melhor forma. Por isso que você, às vezes, precisa de orientação de um profissional. Às vezes, uma dúvida que você tira no WhatsApp vai servir para você fazer sua declaração. Em um outro momento, não. Então, assim, é importante buscar, sim, essas informações. Estou vendo que a Ruth falou que ela coloca a conta poupança dela e cai direto os valores. Isso. Ótimo, perfeito. Só lembra que quando você movimenta a conta a poupança não gera aqueles juros da poupança, né? Porque ao longo do mês, se você tiver movimentação na poupança de retirada de recursos, você não ganha aqueles juros baixos que tem a poupança, né? Então, aqui tava me vendo até a gente pode fazer uma live sobre aplicações, porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Sabe disso? Quero! A gente pode. Quero, porque eu estava no outro dia assistindo vários youtubers falando sobre isso, porque eu gosto de ser uma pessoa informada. Gente, então a gente vai terminando por aqui. Muito, muito, muito obrigado por quem passou por aqui, quem assistiu, quem tirou suas dúvidas. Compartilhe, porque vai ficar aqui na rede. Vou jogar lá no... Tentar, né? Jogar no YouTube também, para que a galera aí tire as dúvidas do que foi falado aqui hoje. Queria agradecer muito o Cláudio. Procurem ele na rede social dele, Cláudio Vega. Conversem, né? Se tiverem mais dúvidas que não conseguiu sanar aqui, procurem o Cláudio para poder entender o que é, como é. Perturbem o Cláudio igual eu faço, gente. Simples assim. É isso. E a próxima tá aí já. Não sei quando, porque agora eu tô muito focada no projeto, a escola voltou, tudo voltou, tá muito confuso, mas a gente vai preparar essa outra live falando sobre aplicações, é isso? Aplicações financeiras. Pra gente entender aplicações básicas. CDI, não sei da conta. CDI, CDB, Tesouro Direto, poupança. Aí a gente começa na base, aí depois a gente entra em outros temas. Inclusive, não vamos preparar isso para ontem, sabe por quê? Tem uma galera aí vendendo cursinho, vendendo informação que não existe, aliás, eu digo que é a fórmula do tesouro perdido. Porque a galera vende como se você vai investir R$50 e vai ganhar 50 mil. Sai dessa. Então, assim, vamos Galinha preparar. Dos ovos de ouro só. Não existe, gente. E outra, trabalhador nunca fica rico. Então, foca aqui em mim. Vamos montar essa live. Mas é verdade. Eu gosto da frase da minha mãe. Pobre só tem CPF. Meu filho, sou pobre só tem CPF. É o nome. Mas não é. Eu prezo muito pelo meu, tá? Eu prezo mesmo, brigo e tudo. Brigo Nossa, brigo por conta do meu nome. É isso. Então, a gente vai preparar, não sei se vai ser semana que vem ou na próxima. Nós iremos conversar sobre aplicações e essas fórmulas mágicas que a internet dão para vocês e que não existe. Aplicações da Pix. A gente começa com o da Pix e depois a gente pula para... Aí tem aquele negócio também, moeda digital, moeda virtual. Criptomoeda. Isso aí, então. Tem vários também. A gente precisa entender. Porque andou uma época aí, a galera vendendo essa história de moeda digital. Moeda digital também tá certo, não tá? Tá, sem problema. Então tá certo. Não era moeda digital. Então tá certo, que eu não tô tão perdida assim no rolê. Moeda digital, que era o supra-sumo, que todo mundo ia ganhar dinheiro. Uma galera aí, ó, que na realidade era sistema piramidal. E uma galera perdeu dinheiro com isso. E assim, a gente precisa ter informação. No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de se estudar o que a gente realmente precisa estudar. As crianças, quando começam lá no primeiro segmento, né, no Fundo 1, deveria começar já a estudar essa relação com dinheiro, questão monetária, e a gente não aprende. E ninguém ensina pra gente. Esse conteúdo que vocês tiveram aqui hoje, a galera que está desde o início, é um conteúdo muito importante. Muito importante e que, assim, a gente precisa entender, porque é a nossa vida, né? Tem várias implicações se você não faz o que é correto.
seu CPF fica restrito, você não pode prestar concurso público, você não pode um monte de coisas, viajar, tirar passaporte. Então, é muito importante a gente entender, nem que seja um pouquinho de cada coisa, porque vai envolver a nossa vida. E é interessante, né, para o mundo que você não se instrua justamente para que ele faça de você o que quiser. Então, as minhas livezinhas lindas, maravilhosas. Hoje eu tô de cabelo curtinho, mas eu já tive aqui de cabelão, de cabelo trançado, enfim. É para isso, tá? Isso é o que menos importa, cara. O conteúdo é o que mais importa. Então, é isso. Procurem o Cláudio na rede social, Cláudio Vega. Procurem no Facebook, procurem no Instagram. Ele vai deixar qualquer coisa, pode pedir meu contato também para a Darlene. A gente vai conversando, vai trocando. Sou aqui do Rio de Janeiro mesmo, morador da Zona Oeste. Ele vai criar, eu estou botando uma pilha nele para ele criar um canal no YouTube para dar essas informações, né, gente? Para a gente que é muito importante. Então é isso. Muito obrigada a quem ficou aqui aguentando essa louca, essa pessoa louca. Mentira, eu sou super sã, gente. Muito obrigado. Com o Claudinho também. A live vai ficar salva aí. Compartilhem se vocês acham que tem alguém que precisa ouvir o que foi dito aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa com essa live hoje e repassem para os seus, porque conhecimento nunca é demais e ele é sempre importante para que a gente repasse para os outros, né? O que não serve para a gente, às vezes vai servir para o outro coleguinha. Sim. E o que serve para a gente também a gente pode compartilhar com o outro. Então, beijos! Quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer a você pela oportunidade, agradecer a todos que estão nos assistindo desde o início. Muito obrigado. Vai ficar aí todo o conteúdo, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos super abertos a orientar, a tirar dúvidas, tá bom? Se precisar de um profissional qualificado, eu estou aqui, estou me disponibilizando. E vamos conversar e vamos trocar conhecimento, que é isso, é rede, é Ubuntu, é Aquilombar, estamos aí, com essa filosofia. Todo mundo junto. Beijo, gente! Beijo, bye, bye!